Minha história com o turismo? Bom, isso vai ser fácil. Só que eu vou ter que voltar um pouquinho mais no tempo pra te contar a minha história. Lá no começo da minha juventude, quando eu ainda estava no ensino médio, tinha uma colega minha que era minha melhor amiga do colégio e ela arrumou um emprego no Pequeno Príncipe, um estágio do colégio, sabe? Assim, por esses programas de estágio para menores. Comecei a fazer estágio lá também, ativada, né, quando eu fiz 18 anos e ingressei nessa área da saúde. E depois de lá, eu fui trabalhar no Hospital da 15 e em seguida no Cajuru. O Cajuru foi um hospital muito bom e aí eu entrei no Cajuru para trabalhar de recepcionista do pronto-socorro e era bem corrido e eu atendia as pessoas que chegavam com a ambulância do SEAT. Eu era jovem, então eu tava assim com muita... Não que eu não seja, né, gente? Mas eu tava com muita energia, trabalhava no final de semana, à noite, o horário que precisasse. E a minha família sempre foi muito simples, toda a minha família é muito simples. No entanto, que eu fui a segunda pessoa da minha família a se formar na faculdade. Hoje, graças a Deus, tá mais fácil, então muita gente já tem uma formação, mas na época não. E aí, eu pedi pra ser transferida então pro ambulatório. Eu comecei a trabalhar no ambulatório para conseguir estudar, porque aí assim eu trabalhava só de segunda a sexta e tinha um horário livre para estudar à noite. Bom, e a princípio eu fiz um curso de radiologia, então eu fui procurar alguma coisa mais alegre. E aí fui prestar o vestibular para turismo. Eu pensei, turismo é ótimo, né? Eu adoro viajar. Quem não gosta de viajar, aliás? Então, aí eu ingressei na faculdade de turismo. A faculdade era muito gostosa. Assim, acho que foi uma das melhores faculdades que eu fiz, assim. As aulas eram muito alegres, era tudo muito divertido, era tudo muito novo, muito gostoso, assim. Eu gostei bastante do curso. E era uma faculdade mais em conta, então eu achei que seria tranquilo para pagar. Mas, infelizmente, a vida da gente é como um lençol de elástico, né? Como dizem. Quando a gente arruma de um lado, ele solta do outro. E é verdade. Aconteceu muita coisa na minha vida nesse momento e eu acabei ficando desempregada algumas vezes nesses períodos da faculdade, né? E fiquei devendo para a faculdade um tempão, quase não me formei, porque eu precisava acertar para conseguir me formar, né? Fazer a formatura e tudo mais. Aí nesse momento eu tive uma surpresa muito maravilhosa na minha vida, que faz parte da minha história, que foi aonde a minha mãe se sacrificou por mim. Claro, não foi a única vez, né, gente? Porque mãe é mãe. A mãe deixa de fazer pra ela pra fazer pra gente. E aí ela fez acordo no trabalho dela. Ela trabalhava no mercado, no Condor, que é uma rede de supermercados aqui de Curitiba. E ela pediu pra fazer acordo pra poder receber o FGTS, o acerto dela, e pra eu poder pagar a minha faculdade. E assim, essa é uma das histórias, das vitórias e tudo que eu tive, sabe? E ao longo de todo o período teve muitas pessoas que me ajudaram, principalmente da minha família, para eu conseguir me formar. Então foi bem gratificante, assim, eu lembro disso com muito orgulho, porque são as minhas raízes, né? Faz parte, se não fosse tudo isso, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou hoje. Tive a formatura, aquela formatura linda, maravilhosa. Foi mais simples, foi no Madalosso, mas foi um momento bem feliz, que eu pude compartilhar com meus pais, com a minha família e tal. E começou aí a minha jornada, a minha carreira, né, vamos dizer assim. Entrei para trabalhar numa operadora, depois acabei trabalhando numa agência, onde eu aprendi muita coisa, foi uma escola para mim, tenho muita gratidão por essa agência, que foi a primeira que eu trabalhei. Acho que tenho gratidão por muitas pessoas, assim, ao longo da minha carreira de tantas pessoas boas que passaram, que me ensinaram muita coisa, sabe? Então, começou com essa primeira agência, depois eu fui trabalhar em empresas maiores, redes grandes, né? E cheguei até a TAM. Daí eu entrei na TAM Viagens, que era um sonho trabalhar lá. Foi uma escola, né? TAM Viagens foi uma escola pra mim. Lá eu tive muitas oportunidades de conhecer o mundo, muitos lugares que eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça um dia conseguir viajar. Eu consegui por conta desse trabalho lá.
tive grandes oportunidades, consegui mudar de setor, né? Consegui mudar também de cargo, fui crescendo. Teve um momento muito especial que foi a parte da construção da loja do Pátio Batel, onde eu participei de todo o desenvolvimento, desde a construção do shopping, até treinar a equipe, definir estratégia de marketing, enfim. Foi realmente uma grande escola, assim, e eu acho que foi a base para eu conseguir abrir a minha agência, para eu conseguir, assim, ter esse trabalho hoje de mentoria. E eu lembro que meu chefe, ele sempre estimulava muito a gente a pensar como empreendedor. Ele chegava pra gente com problemas pra gente resolver como se a gente fosse dono da loja. E isso me fez começar a olhar as coisas com outros olhos, começar a entender esse outro mundo. Porque assim, você ser agente de viagens é um mundo, você ser dono do seu próprio negócio é um outro mundo. Coisa que demora um pouco para cair a ficha quando você começa a trabalhar, quando você tem o seu próprio negócio. Então, ter tido esse ensinamento lá no passado fez toda a diferença hoje. Toda a diferença. Eu tenho muita gratidão também por esse momento. E eu continuei estudando, fui fazer uma pós-graduação, e quando eu fiz uma pós em marketing digital na FAI, e quando eu finalizei a pós, a gente tinha que fazer um projeto. E a gente fez um projeto da agência de viagens online, que é a Destinos, que é a minha agência hoje. Isso foi lá em 2014, mais ou menos, 2013, 2014. Então faz tempo e assim, já estava na minha ideia, já tinha esse projeto e o marketing digital, a internet ainda nem tinha evoluído tanto assim, mas era o início, era bem no início onde começou a bombar, decolar, onde começou o booking, então era nesse início, então eu já tive uma visão de também abrir uma agência online. Claro que demora um pouco para ter esse conhecimento, para você conseguir trabalhar online, são muitas ferramentas, muitas estratégias, porque tudo mudou muito também, né? Bom, aí quando eu saí da TAM Viagens, eu trabalhei em outros lugares, trabalhei operadora, trabalhei como executivo de contas também, na rua, visitando agências, e acabei em uma das crises resolvendo por abrir o meu próprio negócio. Fui trabalhar em casa, comecei como home office primeiro e depois tive uma loja. Então essa experiência também foi muito enriquecedora, assim, pra mim, porque eu comecei como home office, depois eu expandi, sabe? Então agora que eu precisei voltar para o home office, eu já tinha mais ou menos uma noção de como trabalhar. Com a pandemia, em nenhum momento eu pensei assim como uma derrota, sabe? Eu buscava ver todos os dias, a gente reclamava um pouco, como todo mundo, né? Mas eu buscava ver todos os dias aonde tinha uma oportunidade pra mim. O que eu poderia aprender com aquele momento? A pandemia foi a maior crise que aconteceu na história do turismo. E foi muito difícil passar por ela, realmente foi. Tá sendo ainda, né? Acho que tá sendo ainda. Olha, eu acho que o que me sustentou, o que me deu força foi Deus. Foi Deus, não tem outra explicação. Não tem uma explicação de como eu consegui pagar as contas, como eu consegui manter uma saúde emocional. Muitos colegas entraram em depressão, muitos colegas mudaram de área, aconteceu muita coisa no turismo nesse momento. Muita coisa que nem vem à tona, que quem não é da área, nem fica sabendo. E graças a Deus, Deus me sustentou. Nesse momento eu comecei uma jornada do autoconhecimento, uma jornada espiritual tão forte, que hoje eu tenho muito entendimento de muitas coisas que eu não tinha antes no passado. Então isso assim fez toda a diferença na minha vida para passar por esse momento. E aí foi nesse momento que eu decidi mudar um pouquinho a rota, né? E não só trabalhar com a agência, mas abrir os horizontes para novas oportunidades, e daí ingressei a fundo, né, realmente profissionalmente com a parte da mentoria. Porque eu já tinha várias pessoas que me pediam dicas, que eu ajudava, que eu ensinava muita coisa. Então, aí eu aproveitei para profissionalizar isso, sabe? Sim, eu entendo hoje como esse novo trabalho com a mentoria como sendo algo maior do que eu, sabe? Realmente com um propósito mesmo. Porque eu faço uma coisa que me gera
muita gratidão, muita felicidade. Eu fico muito feliz com o sucesso das outras pessoas, sabe? E assim, em pensar que eu tô contribuindo para um pedacinho delas. Sabe que lá na TAM Viagens, eu sempre treinava as pessoas, os colaboradores novos, né? E eu ficava tão feliz quando essas pessoas começavam a vender e batiam suas metas, e eu pensava, nossa, eu que contribuí para um pouquinho daquele sucesso ali fui eu. Isso lá atrás, gente, eu tô falando de anos atrás, então eu nem tinha noção de como isso já fazia parte de mim, entendeu? Então hoje é muito legal, assim, fazer isso de uma forma profissional, né? Dá sim, dá para qualquer pessoa começar a trabalhar com turismo. O método que eu utilizo é um método realmente inovador, que funciona. Eu tenho paciência para ensinar, para explicar, eu tenho comprometimento para o sucesso daquela pessoa. Eu ajudo em tudo que for possível, estiver nas minhas mãos, eu ajudo. Então, é possível assim. Eu já treinei algumas pessoas que não eram da área, que não sabiam nada, ou algumas pessoas também que tinham um pouquinho de experiência, mas também quase nada, e que hoje estão com seus próprios negócios, estão vendendo, estão ganhando dinheiro, estão trabalhando em casa. É possível sim, é possível, tem um método comprovado que é possível. Eu sou uma pessoa movida a desafios. Quando alguém, uma vez, não vou dizer uma colega, né, mas uma pessoa falou pra mim assim, não adianta, Kelly, se a pessoa não sabe nada de turismo, não é com você ensinando que ela vai saber. Aquilo pra mim foi um empurrão pra frente, sabe? Foi um empurrão pra frente. Que eu falei, ah é? Então tá. Vamos ver então. E a partir daquele momento eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou provar que sim, que qualquer pessoa pode trabalhar com turismo. E aí eu não parei até conseguir. Eu mudei o meu método, eu fiz um e-book, eu mudei o e-book, eu mudei a linguagem, eu mudei os vídeos, eu fui me adequando à necessidade de cada um. O desafio maior hoje não é passar o conhecimento, não é ensinar, capacitar a pessoa. O desafio maior é ela própria ter um desenvolvimento, um autoconhecimento para ela aprender a lidar com os medos dela. Porque a insegurança, é o medo, é isso que bloqueia a gente. Não é a falta de capacidade, não é a falta de metodologia. Porque as pessoas aprendem, elas desenvolvem qualquer habilidade, elas aprendem qualquer coisa, por mais impossível que possa parecer. Com esforço, qualquer um aprende. Agora o desafio maior é esse. É o que eu bato na tecla todos os dias. Que a gente precisa criar uma rotina, a gente precisa se organizar, a gente precisa melhorar o nosso autoconhecimento, aumentar a nossa confiança, a nossa segurança. Esse é o desafio grande hoje. Tenho. No meu programa de mentoria, eu tenho uma sessão de coach, como eu sou coach, né? Então eu tenho um pouquinho desses conhecimentos, eu também estudo psicologia, então eu tenho um pouco dessa parte mais humana, esse conhecimento da nossa mente. E eu procuro passar muito isso, inclusive eu utilizo também a roda da vida, né, que é uma das técnicas de coaching, né, uma das ferramentas que a gente utiliza para a pessoa melhorar o autoconhecimento dela, para ela entender que nós somos uma unidade, então não é só o nosso profissional, não é só o nosso conhecimento, a gente precisa cuidar da nossa vida por completa, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso emocional, dependendo se a gente passou por algum trauma, alguma coisa muito forte, fazer uma terapia. Então, eu também procuro estimular e melhorar isso, para que as pessoas tenham mais resultado. É isso, essa sou eu. Obrigada por compartilhar comigo essa história, obrigada por me ouvir, por fazer parte da minha história também. Acho que isso é incrível, é muito gratificante, né? Essas trocas. Se não fosse Deus e as pessoas ao nosso redor, a gente não seria nada. Então, é isso. Essa sou eu.